Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o Cabo Mauro, policial militar do estado do Pará há 13 anos. Sou pai, esposo, filho, sempre procurando dar um exemplo para minha família e para os meus amigos. Bom, quero falar aqui para vocês sobre as eleições de amanhã. Eu acho que estamos na mais importante eleição de toda a era democrática. Essa é a mais importante eleição. Por quê? Porque durante o período democrático brasileiro se criou um sistema de corrupção muito grande, onde os mais favorecidos sempre eram o grupo dos poderosos. Sempre eram as pessoas que estavam ligadas ou próximas ao poder, enquanto que a população, no geral, era sempre distante da educação, do conhecimento ou de melhores oportunidades. Hoje esse sistema está ruindo. Está ruindo. Por quê? Alguém decidiu enfrentar o sistema. Vocês lembram do filme Tropa de Elite? Onde Capitão Nascimento dizia que o sistema era foda? Que você luta, bate, enfrenta, mas o sistema sempre vence? Pois é, amanhã ele corre o risco de ruir. Ele vai tentar se segurar, sim, como tem tentado se segurar durante toda essa campanha política. Então eu quero dizer para vocês que amanhã é um dia muito importante. Você deve votar consciente. Você deve votar pensando em todo o cenário nacional. A gente tem visto aí discussões muito problemáticas sobre partido, sobre ideologias, sobre pensamentos. Eu acho que o que está envolvido amanhã é muito mais que isso. A gente tem visto muitas pessoas discutindo, e quantas pessoas me bloquearam no Facebook, no WhatsApp, por questão de política. Amigos meus que viviam me mandando mensagem, e quando eu declarei a minha posição em favor do Bolsonaro, eu fui bloqueado. Eles esqueceram a minha amizade. A gente não deve esquecer isso aí, não. Portanto, senhores, o Brasil amanhã decidirá o seu novo presidente. Sabe a importância disso? Na era democrática, onde um sistema de corrupção foi criado e fortalecido pelo Partido dos Trabalhadores, onde nenhum trabalhador teve mais paz. A gente não tem paz para andar na rua, a gente não tem paz no nosso trabalho, a gente não tem paz nem dentro de casa. Simplesmente uma pessoa decidiu enfrentar isso, enfrentar esse sistema. Essa pessoa se chama Jair Messias Bolsonaro. Cara meio bronco, meio até falador, já falou muitas frases errôneas, impulsivas, que hoje ele com certeza deve se arrepender, porque naquela época ele representava apenas o seu público que votou nele para vereador, deputado, e agora ele representa toda a nação. E você viu aí um grande movimento em torno dessa pessoa. Por que as pessoas acreditam que Bolsonaro vai mudar o Brasil? Você já parou para pensar nisso? Eu vi ontem uma mensagem muito interessante de uma pessoa que diz: Bolsonaro
As pessoas estão pensando que Bolsonaro irá mudar o país. Na verdade, quem vai mudar o país é você. Bolsonaro apenas vai ser o presidente, onde serão implantados reformas políticas, partidárias, previdenciárias, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta um político tentar enfrentar o sistema se você, brasileiro, quer fazer parte dele. O brasileiro, ele não quer enfrentar o sistema. O brasileiro, ele não procura enfrentar o sistema. Mas todos sabem que o sistema existe. Todos sabem que o sistema existe. E todos confessam. Ah, a política é uma nojeira. A política tem corrupção. Corrupção para todos os lados. Mas quem quer enfrentar esse sistema? Quem tem coragem de fazê-lo? Não, sabe o que o pessoal ainda diz? Não, todo mundo sabe que o sistema existe, mas ninguém luta contra ele. Pelo contrário, quando se tem a oportunidade de fazer parte do sistema, aí o cara quer o pedacinho dele. Não, aí o cidadão, ele quer o pedacinho dele. Não, agora é minha vez de me dar bem. Agora é minha vez de ter o meu pedacinho, minha fatia de bolo. É isso que acontece no país todo. Você fala da corrupção, é contra ela, mas quando o cobrador de ônibus lhe dá o troco errado, um troco a mais, você não vai lá devolver para ele. Quando o sinal fecha, você ultrapassa, mesmo arriscando a sua vida e a vida das outras pessoas. Então acho que está na hora do cidadão ter um choque de ética, ter um choque de moral. Está na hora do Brasil todo ter um choque de moral. Porque tá aí a representação de todo. O pessoal pergunta: por que você escolheu o Bolsonaro, Mauro? Eu não concordo 100% com o que o Bolsonaro diz, com o que o Bolsonaro prega. Eu já falei aqui para vocês, para aqueles que me acompanham nas redes sociais, eu não sou de acordo com 100% que o Bolsonaro prega. Mas votar no PT, votar em quem escancarou a nojeira dessa corrupção, tá certo, a corrupção ela não iniciou com o PT, mas o que eles fizeram, cara. Aí você discute com pessoas ligadas ao PT, você discute com pessoas ligadas ao PT, a primeira coisa que eles dizem, sabe o que é a primeira coisa que eles dizem? Dizem para você ler um livro. Meu Deus, mas mesmo eu lendo todos os livros do mundo, não vão me fazer votar em corrupto, em bandido. Como é que você senta? Como é que você senta com seu filho na mesa e diz: eu vou votar no PT? Aí o seu filho diz: pai, hoje eu roubei o lanche do meu amiguinho. Aí você vai chamar a atenção dele por causa disso. Mas você está malcomunado com o PT, você quer que ele volte ao poder. Como é que você consegue imaginar o PT de volta no poder? Aí quando você fala com essas pessoas que estão aí bestializadas, uma confiança cega nesse partido, confiança cega nesse partido, aí eles falam: melhora teus argumentos. Eu não preciso ter argumento nenhum, mais do que as provas da Operação Lava Jato. Você já olhou todas as fases da Operação Lava Jato? Onde ela começou e onde ela está hoje?
São milhares de horas de escuta telefônica, onde os políticos do PT, do PSDB, um monte de partido aí, estavam negociando cargo público, negociando dinheiro público. São milhares de dados de computador apreendido. São dezenas de pessoas presas, inclusive pessoas ligadas ao partido, inclusive pessoas poderosas. Pessoas presas, porque foram pegos de escuta telefônica, foram denunciadas. Aí como você consegue ter coragem de votar num partido desse? Olha, não precisa argumentar nada, cara. Vai lá na Operação Lava Jato e vê os dados. Várias horas de gravação, de escuta telefônica, dezenas de pessoas presas. A Operação Lava Jato não é uma fake news. A Operação Lava Jato não é fake news. São vários profissionais treinados para investigar que conseguiram desmontar um esquema de corrupção muito grande e conseguiram devolver dinheiros desviados, dinheiros que você nunca mais ia ver. Agora voltaram para o cofre público esse dinheiro. Voltaram. Esse dinheiro são bilhões e bilhões de dinheiro. Você imaginou isso? Você já imaginou a quantidade de dinheiro que, se investido realmente em saúde e educação, os benefícios que trariam para o nosso país, e o país não estaria jogado na lama que se encontra? Aí tem gente que diz, mas se o Bolsonaro vencer, os gays vão morrer, os negros vão morrer, as mulheres vão ser assassinadas. Meu amigo, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. A quantidade de criminoso que se prevalece, a quantidade de criminoso que se prevalece da impunidade. Nós, policiais, estamos sofrendo diretamente dessa impunidade. São juízes, advogados, pessoas importantes recebendo dinheiro da corrupção, dinheiro do tráfico, dinheiro de criminosos, para defendê-los e colocar os policiais na cadeia, colocar os policiais numa situação de mãos atadas, de mãos algemadas. E aí o que acontece? Se o policial não consegue te defender, ele morre por você e você morre também. Então você não está falando do futuro. O Bolsonaro, quando ele chegar no poder, muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas já estão morrendo. A quantidade de pessoas que morrem no Brasil é muito maior do que qualquer país que está em guerra. Acorda, pessoal. Acorda. Vá pesquisar. A Lava Jato não é fake news. Já repito para você. Como é que você consegue ver toda a investigação da Lava Jato e ainda votar no partido que eles investigaram e mostraram para você a quantidade de sujeira que esse pessoal estava envolvido? A quantidade de pessoas que esse partido e esses corruptos estavam envolvidos. Aí você diz, aí teve gente que me perguntou, Mauro, mas você conhece o Paulo Guedes, que vai ser o ministro da Economia do Bolsonaro? Eu não conheço, mas eu conheço a Dilma, conheço o Delúbio Soares, Marcos Valério, Lula, José Disseu, José Genuíno, Guxiquem. Você quer mais que eu diga mais quem? Quais são os nomes que você quer? Marcelo Odebrecht, um príncipe riquinho que cresceu à base de beneficiamento de dinheiro público.
Você quer que eu elenque mais nomes? São vários nomes que não dá para lembrar aqui. Essas pessoas eu conheço. Eu sei que cada uma enriqueceu com dinheiro público. E você é aí pobre, dizendo que o PT tirou você da pobreza. Você saiu da pobreza com esses 13 anos de poder do PT? Você saiu da pobreza? Não, quem saiu foram eles. Aí hoje eles usam esse mesmo dinheiro que eles roubaram para comprar juízes, para comprar advogado, para conseguir voltar para a mansão deles, para tornozeleira eletrônica, que eles mesmos criaram. Essa história de tornozeleira eletrônica, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Aí o cara pega a tornozeleira, arranca, destrói e vai roubar, vai assassinar quem denunciou ele, quem prendeu ele, vai assassinar a vítima. Quantas pessoas não foram mortas por bandidos que estavam usando tornozeleira eletrônica? Me diz aí. Aí você fala com essas pessoas e eles estão cegos. Ele diz: melhora teus argumentos, Mauro. Mais argumento que a Lava Jato trouxe para a realidade desse país, escancarou a corrupção que era feita por debaixo dos panos, e que a imprensa maldita, essa imprensa maldita, não falava para você. Quantas coisas. Aí teve um cara que conseguiu dizer na cara do William Bonner que a Globo recebe milhões do governo para falar bem dele. Aí me diz, uma imprensa que recebe milhões do governo, ela vai falar mal desse governo? Não vai. Como enfrentar esse sistema? Me diz aí. Me diz, como enfrentar esse sistema? Aí é engraçado que a gente vê muitos intelectuais, muitas pessoas que se dizem inteligentes, que estudam, que já leram muito, dizendo que continuam votando no PT. Ah não, mas Mauro, eu voto pelo plano de governo. Eu voto pelo plano de governo. Cara, qual é o candidato que faz um plano de governo feio? Me diz aí. Me diz qual é o candidato que fala, que cria um plano de governo feio. Todo mundo faz um plano de governo bonito. A grande problemática está em quem vai cumprir. Quem vai cumprir? Quem vai cumprir? Aí sim, essa que é a grande problemática. Vocês já viram que o PT fez um plano de governo em 2000 muito bonito, mas o que foi que eles cumpriram? Em 13 anos, o que foi que eles cumpriram? Eu votei no Lula. Por que eu votei no Lula? Porque eu quis colocar uma pessoa pobre lá, que se dizia pobre, né? Pô, a gente coloca tanta gente rica lá, bora colocar um cara pobre dessa vez, que fala a nossa língua. Mas o que aconteceu? Lula enganou todo mundo, enganou o Brasil, o PT decepcionou o Brasil. Só que tem gente que ainda insiste em votar num partido desse. Eu tô falando para você, se eu fosse você, teria vergonha de colocar um grupo desse de volta no poder. Você já imaginou quanto de dinheiro eles gastaram com advogado? Quanto de dinheiro eles gastaram com a justiça? E se eles chegarem de volta ao poder, aonde eles vão tirar esse dinheiro para bancar o prejuízo? Hein? Me diz aí. Gastaram-se milhões de dinheiro com justiça, com advogado. Vocês viram aí o quanto o Lula pagou para os advogados defenderem ele. Aí você acha que eles vão tirar da onde o prejuízo que eles tiveram? Vão tirar do seu bolso. Vão tirar do seu bolso esse dinheiro
para cobrir as despesas que eles tiveram na justiça, sem falar que eles vão mudar os juízes. Vão mudar todos os juízes, vão mudar todo mundo que foi contra eles. Uma vez eles chegando lá, eles vão preparar o terreno para nunca mais sair do poder. Aí você vai ver quem é que vai fazer uma ditadura no Brasil. Bolsonaro, pelo contrário. O movimento que está sendo feito em favor do Bolsonaro hoje não se repetirá em 2022. Não se repetirá, a não ser que o Bolsonaro faça um grande governo, um excelente governo. Mas hoje, pessoas trabalhando de graça, defendendo ele, levantando sua campanha enquanto ele está lá na casa dele, impedido de sair. Não vai ter esse mesmo movimento em 2022. Mas se o PT chegar no poder, aí você vai ver que eles nunca vão mais sair de lá. Você pode denunciar. Se você denunciar, você vai ser assassinado, seu avião vai cair e muitas coisas vão acontecer. Quem fala em ditadura, na verdade, é quem quer criar uma ditadura no Brasil. Aí, o cara fala, quando você conversa com ele, ele chama logo você de acéfalo. Primeiro, pra gente explicar uma coisa, uma pessoa que é acéfala, ela nasce e morre. Porque quem é acéfalo é aquele que não tem cérebro. Ele consegue sobreviver dentro da barriga da mãe, porque é sustentado pelo ventre da mãe, e ao nascer, basta respirou, morreu. É isso que acontece com o acéfalo. Aí você chama uma pessoa que discorda do seu pensamento político de acéfalo. Então vai estudar primeiro antes de você criticar os outros. Porque a pessoa fala tanto de luta contra a intolerância, mas na verdade ela é intolerante. Ela é a maior intolerante. Eu tenho aqui na minha rede social muitos amigos que são Haddad, que vão votar no PT. Mas eu não excluí ninguém. Eu nunca excluí ninguém por causa disso. Porque são meus amigos, independente de política. Teve gente que não votou em mim. Eu tenho 10 mil amigos e recebi 1.500 votos. Aí quer dizer que eu vou excluir 8.500 pessoas? Não vou fazer isso. Isso se chama intolerância, se você quer fazer isso. Esse que é o problema do país. Os intelectuais querem votar por plano de governo, mas só que eles não conseguem abrir a mente deles que o que está em jogo é muito maior que plano de governo, de ideologia, de cor, de raça, de gênero. O que está em jogo é uma briga contra um sistema corrupto. Um sistema corrupto. A quantidade de pessoas que me bloquearam por causa disso é incrível. As pessoas elas têm uma confiança cega no PT e diz que melhora teus argumentos. Mas olha todas as fases da Lava Jato, cara. Olha todas as fases da Lava Jato. Lava Jato não é fake news. É uma operação feita por profissionais da inteligência, de investigação. Aí você quer botar ao poder o Lula. Você quer dar garantias políticas para o Lula, para Dilma, para o Palocci, para o Disseu, para o Marcos Valério, para o Guxiquem, Delúbio. A quantidade de pessoas. O PT nos enganou, cara. Acorda isso. Você não se agrada do Bolsonaro? Você não quer votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro falou uma palavra muito pesada que magoou você? Beleza. Você fica à vontade, mas votar no PT, cara. Se eu fosse você, votava nulo. Você que não quer votar no Bolsonaro, se fosse você, não votava no PT não, eu votava nulo.
Votava nulo, sim. Como é que você quer colocar essas pessoas de volta no poder? Aí tem muita gente preocupada com o perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é bronco, ele fala as coisas na cara. Você já parou para pensar que o Bolsonaro teve essa quantidade de votos? Sabe por que o Bolsonaro não venceu no primeiro turno? Porque a maioria dos brasileiros não conheciam ele. Quem conhecia ele é quem está na rede social. E conhecia ou falando mal ou falando bem. Mas você já imagina, eu que andei aí como candidato pelo estado do Pará, você sabe que o estado do Pará é um estado muito grande, onde tem pessoas que trabalham na roça. E essas pessoas que trabalham na roça, elas saem para a roça mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã e passam um dia lá no campo, trabalhando. Aí quando elas voltam, elas almoçam por lá, e quando elas voltam geralmente já é de noite, né? Aí tomam um banho, jantam cedo, vão assistir a novela. Aí essas pessoas só conseguem assistir a Globo, a novela, Jornal Nacional, e ver a cara do Lula, o PT. Tem gente no interior que vai votar 13 porque ainda pensa que está votando no Lula. Ele não sabe que o Lula está preso. Para você ver como é o acesso dessas pessoas à informação de verdade. Tem gente que nem sabe que o Lula está preso. Está votando no 13 porque pensando que é nele. Está votando no Lula. É sim, eu falei com essas pessoas. Aí você não consegue discutir. Você, não, pessoal, o Lula está preso. Quem está vindo como candidato a presidente é o Haddad, Fernando Haddad. Aí a pessoa, não, eu vou votar no Lula. É 13 Lula. Eu disse, não, senhora, o Lula está preso. Quem é o candidato a presidente do PT é o Fernando Haddad. Ela, não sei nem quem é esse Haddad, eu vou votar no Lula. Aí como você consegue discutir com uma pessoa dessa? Aí sei que tem muita gente aí que condenou o Pará, condenou o povo do Nordeste por ter votado mais no PT do que no Bolsonaro, né? Parece que o Bolsonaro, o resultado das eleições, ele perdeu aqui no Pará, o Haddad, e perdeu no Nordeste também. Mas aí você tem que analisar o sistema como um sistema macro. Bolsonaro, ninguém sabia quem era ele. O movimento dele era nas redes sociais. E quem não tem acesso às redes sociais? Como conhecer o Bolsonaro? Como ouvir falar dele? E quando ele saía na imprensa, era só atacando. Aí uma pessoa dessa, ela não sabe nem quem é o outro candidato a presidente. Ela só sabe que é um ditador fascista e que ela vai votar no Lula. Então você tem que entender isso. Eu que andei por muitas cidades nesse estado do Pará, eu vi a dificuldade de informação. Hoje, no segundo turno, o Bolsonaro está conseguindo ter o mesmo tempo de televisão do PT. E podendo mostrar sua face, mostrar sua família, falar dos seus planos de governo, falar das suas ideias. Só agora. Agora você imagina, se o Bolsonaro tivesse esse mesmo tempo de televisão no primeiro turno, talvez a gente não estaria conversando hoje sobre o segundo turno. Então a gente tem que fazer uma análise macro sobre toda a situação. Bolsonaro só tinha redes sociais e os seus militantes, o pessoal que defendia ele. Agora que ele está aparecendo na televisão. E outra, há males que vem para o bem. Bolsonaro só tinha 6 segundos parece, no primeiro turno. Só que com a facada que deram nele, ele passou a ser manchete em todos os jornais. Os jornais eram obrigados a falar 10 a 20 minutos sobre a situação de saúde dele. Aí isso fez com que muita gente
procurasse saber quem é o candidato a presidente que levou a facada e por que ele levou a facada. Por que a preocupação em matar um candidato a presidente? Aí o pessoal passou a procurar, investigar e pesquisar sobre o Bolsonaro. Quer dizer que a facada saiu pela culatra. Aí muita gente, mas o Bolsonaro levou isso porque prega o ódio. Cara, e você que ficou feliz com a facada, prega o quê? Prega a paz? Cara, você tem que analisar o que você está falando. Eu seria contra se a Marina tivesse levado a facada, se o Ciro Gomes tivesse levado a facada. Porque não é inadmissível um candidato a presidente no Brasil ser esfaqueado, ser agredido, num país que se diz democrata, num regime democrático. Isso que é inadmissível. Aí você fala assim, preocupado com porque o Bolsonaro vai ser um fascista, um ditador, volta à ditadura. Que ditadura, rapaz? Hoje a gente vive na ditadura do crime. Antigamente, quando a pessoa assaltava, quando ela roubava na rua, todo mundo gritava, pega ladrão! Aí o policial corria, mas aí a população pegava o bandido lá na frente, dava uma pisa. Aí a polícia chegava, prendia o cara. Já chegava, o cara já estava todo estragado. Ou então, a população mesmo, quando ela via que o cara era um criminoso, estava morando na rua, no bairro, estava querendo crescer, a população mesmo dava uma pisa nele e ele ia embora. Hoje, quando uma pessoa rouba na frente de todo mundo e vai embora andando, ninguém faz nada. Ninguém consegue fazer nada, porque ele sabe, se denunciar o bandido volta, mata eles e vai embora. Aí a vida delas acaba. A vida delas acaba naquele exato momento. E a do bandido? Ele vai ter advogado. O juiz vai perguntar para ele se ele tomou café, se ele dormiu bem, se os policiais trataram ele bem. É isso que você quer para o seu país? A continuação de tudo isso aí? Aí a cara de pau do PT dizer que o Bolsonaro é amigo do Temer, sendo que o Bolsonaro foi um dos únicos parlamentares que votaram a favor da cassação da chapa Dilma Temer. Ele foi um dos únicos, vocês lembram, Éder Mauro votou a favor e o povo do Pará escrachou ele. Muitos votaram a favor porque pegaram verba do Temer. E o Bolsonaro votou lá, votou contra ele. Aí o PT consegue dizer que o Bolsonaro é amigo do Temer. Você não está percebendo que o cara está mentindo na cara de pau? Pessoas que nunca acreditaram em Deus estão indo na igreja. Qual é o desespero? Por que tanta preocupação? Aí eles entram na justiça para bloquear o WhatsApp. O WhatsApp, esse mecanismo que revolucionou a vida das pessoas, onde você consegue conversar com familiares, você consegue se aproximar de amigos, mandar mensagens, onde você consegue criar grupos, onde você consegue vender o seu produto. Muita gente ganha dinheiro com o WhatsApp. Muita gente consegue falar com seus amigos, com a família que mora em outro estado, outro país. É esse mecanismo WhatsApp que revolucionou o telefone, que muitas empresas de telefonia tiveram que abaixar seus preços da ligação, porque o WhatsApp passou a fazer ligação. Esse mecanismo o Haddad queria bloquear, porque ele disse que, olha o que ele falou, se bloquear o WhatsApp por 3 dias, o Bolsonaro some. O Bolsonaro sumia. Ele não parou para pensar que bloqueando o WhatsApp, ele vai bloquear também o teu emprego. Tem muita gente que trabalha vendendo produtos no WhatsApp.
ganha seu dinheirinho. O cara está preocupado com isso, ele está preocupado em ganhar a eleição, ele está preocupado em chegar no poder. A pessoa que tem esse pensamento, ele é democrata? Será que ele não soa mais como um despotismo para você? Será que querer bloquear o seu WhatsApp, que você consegue falar com a família, você consegue marcar o futebol, trocar informações, mandar documentos, grupos de estudos são feitos através do WhatsApp, grupos de trabalho são feitos através do WhatsApp, e o cara queria bloquear isso por causa que ele está preocupado em perder a eleição. Eu acho que quem é fascista e ditador, acho que não é o Bolsonaro, não. Para você ter uma ideia, a quantidade de seguidores que o Bolsonaro tem hoje não foi porque ele falou para agradar as pessoas. Pelo contrário, quando o Bolsonaro abria a boca, hoje ele já melhorou muito. A assessoria dele deve estar no pé dele direto. Ele melhorou muito na maneira de falar. Mas Bolsonaro hoje tem uma quantidade de seguidores nunca vista antes, mas não foi porque ele fala para agradar os outros. Ele nunca falou para agradar ninguém. Na verdade, ele fala na bucha. Ele fala na bucha. A pessoa falou, ele responde. Ele responde na cara. Ele nunca falou para agradar as pessoas. Muita gente, eu que participo dessa política, quando você chega num local, as pessoas já chegam falando para você: olha, você está num local onde as pessoas gostam disso, não fala mal disso aqui. Aí você chega num local, vamos dizer assim, você chega lá num local onde as pessoas gostam de tacacá. Aí os seus assessores falam logo: olha, chega lá, não fala mal do tacacá, fala o que eles gostam de ouvir, fala bem do que eles gostam. Bolsonaro nunca fez isso. E sempre falou a verdade na bucha, na cara. Doa quem doer. Doa quem doer. E o cara tem seguidor, pô. Muitos políticos têm medo de tocar em assuntos polêmicos porque eles têm medo de perder voto. Bolsonaro nunca se preocupou em perder voto. E teve voto. Então você entendeu? Ele veio totalmente contrário ao que pregava o politicamente correto, a maneira, você tem que fazer acordo político, você tem que comprar uma emissora, você tem que pagar. Ele não está fazendo isso. Bolsonaro não tem nenhuma emissora a favor dele. Aí, Bolsonaro não fez acordo com o sistema. Aí você já parou para pensar que tem um monte. Já que a gente falou da facada, eu queria falar para vocês da facada. Aí tem gente aí dizendo que o Bolsonaro é fascista, que ele é ditador, que ele é opressor, que as pessoas vão morrer, vão ser assassinadas, simplesmente porque são gays, são negros, são mulheres. Muita gente está falando aí que quando o Bolsonaro chegar no poder, as pessoas vão ser assassinadas só porque são contra o pensamento dele. Se o Bolsonaro ia assassinar alguém, ou os seguidores do Bolsonaro iam assassinar alguém só porque é contra o pensamento dele, você não acha que ele deveria ter assassinado ou ao menos espancado o cara que esfaqueou ele? Você não acha isso? O Adélio esfaqueou ele no meio de milhares de pessoas, ativista do programa do Bolsonaro. Pessoas estavam ali armadas, porque eram a maioria policial. Por que o Adélio Bispo não foi assassinado? Já que ele não foi não só contra as ideologias do Bolsonaro, como também esfaqueou ele, tentou uma tentativa de assassinato. Por que o Adélio não foi espancado, torturado ou morto?
Aí como é que você consegue dizer que quando o Bolsonaro for presidente, ele vai assassinar as pessoas? Por simples divergência ideológica. Se o cara que esfaqueou ele não foi agredido, não foi torturado, não foi espancado e não foi morto. Pelo contrário, foi protegido pelos policiais e levado até a justiça. Aí vocês lembram do cara que foi agredido em frente ao Instituto Lula? Por divergência política. Simplesmente o cara foi lá na frente do Instituto Lula, quando o Lula estava sendo preso, e ele esbraveou não sei o que lá, que os ativistas do Lula não gostaram e agrediram ele. E o caminhão só não passou em cima da cabeça dele por questão de milímetros. Então, quem é que é fascista, na verdade? Quem é que prega a intolerância, a divisão por raça? Coloca uma raça contra a outra, pessoas contra os outros. Quem é? Então para de falar besteira. Para de falar aquilo que você não sabe. Para de falar. O cara que esfaqueou o Bolsonaro. Esfaqueou o Bolsonaro e não foi agredido. Aí aparece não sei quem, lá não sei aonde. Aí foi agredida pelos seguidores do Bolsonaro. Tomar banho, rapaz, procurar o que fazer. Capinar um quintal, rapaz. Pintar um muro, vai vender bombom no sinal. Isso aí é muito mais honrado que ele tá falando merda. Acorda, pessoal. Isso aí é uma luta contra o sistema. É muito mais do que votar contra o PT. É muito mais do que votar em favor do Bolsonaro. Você já parou para pensar o que significa eleger uma pessoa que não precisou usar de dinheiro público, que foi o fundo eleitoral? Você já parou para pensar nisso? Bolsonaro e o Cabo Daciolo deram uma lição em vários políticos e partidos que brigam por causa do dinheiro público que é usado em campanhas eleitorais. Quanto esse dinheiro não poderia melhorar as escolas, os hospitais? Quantas pessoas morreram por uma falta de um dinheiro desse lá no hospital? Só que esses políticos brigam para ter esse dinheiro em suas contas bancárias. Brigam para ter milhões, são milhões de dinheiro gasto em campanha eleitoral. E o Bolsonaro e o Cabo Daciolo provaram que não precisa disso para fazer campanha. Quanto foi que o Cabo Daciolo declarou como seus gastos de campanha? Quanto foi? E ele botou no chinelo o grande economista Henrique Meirelles, botou no chinelo a Marina, botou no chinelo Boulos e os outros que ficaram lá para baixo. Nem votação tiveram quase. Daciolo nem fez campanha. Ele foi pro monte orar e gastou, acho que nem fez santinho. Aí você já imaginou o que significa eleger uma pessoa que não precisou usar de verba eleitoral? Significa dizer que a partir de 2018, qualquer político que venha justificar que precisa de milhões de reais no seu bolso para a campanha eleitoral, ele vai ser rejeitado pelo povo. Não vai ter justificativa continuar com essa lei de fundão eleitoral. Porque o povo vai dizer: Bolsonaro venceu as eleições
sem precisar do fundo eleitoral. Para que você quer político? Para que você quer esses milhões no seu bolso? Se o presidente foi eleito sem esse dinheiro.